Hoje estaremos falando sobre o povo do reino, sobre o povo de Deus e os seus bens. A Bíblia diz: não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde existe a traça, onde existe a ferrugem que corrói, e onde os ladrões cavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam, não roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou de devotar um ou desprezar o outro. Não pode servir a Deus as riquezas. A área pública envolve o nosso testemunho, o nosso trabalho, a maneira como lidamos com o dinheiro. Jesus nos advertiu seriamente para fugirmos da hipocrisia religiosa, não é verdade? Sim, mas de igual forma, também o nosso Deus deseja que nós fujamos do materialismo desenfreado do mundo secular. Você sabia que a nossa vida precisa falar mais alto do que as nossas palavras? Estudos mostram que 90% do que aprendemos vem daquilo que nós vemos. Por isso a importância do nosso testemunho. Através do tom de voz, apenas 1% nós conseguimos absorver. Portanto, o que somos fala muito mais alto do que nós dizemos. Por isso é que o Senhor está tão preocupado em falar sobre o nosso testemunho da nossa vida pública. A Bíblia nos ensina que ser é mais importante do que ter. Contudo, todavia, entretanto, vivemos dias em que tudo gira em torno do ter. Vale mais aquele que tem. Sabemos que para vencer o mundo nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar. Quanto ao diabo, devemos resistir firme na fé e ele fugirá de nós. Do pecado, devemos fugir como fez José. Mas no que diz respeito ao mundo, a única maneira de vencê-lo é amando a Deus, é amando o seu reino em primeiro lugar. Um dos piores inimigos que temos é o mundo. Muitas vezes as coisas do mundo não são vistas como pecado, mas têm o poder de tomar o nosso coração, de tornar-se o centro da nossa vida. O Senhor nos mostra que estamos diante de duas esferas, a terra e o céu. Estamos diante de duas condições físicas, a luz e as trevas. Estamos diante de dois senhores, Deus e as riquezas. Estamos diante de duas preocupações, o nosso corpo e o reino de Deus. Mas não podemos nos esquecer que jamais devemos tentar navegar com os pés em duas canoas. Não tem como. Deus continua querendo que comamos o melhor dessa terra. Sim, lá em Isaías diz: portanto, se me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Existem alguns fatores importantes que devemos entender. Em primeiro lugar,
Não há maldição alguma em termos bens e propriedades. A Bíblia jamais proíbe o cristão de ter isso, não. Em segundo lugar, o Senhor não está proibindo economizar, fazer provisão para dias difíceis, fazer seguro de vida. Isso também não é errado, se precaver, não. A Bíblia diz que aquele que não se precaver é pior do que o incrédulo. Prudência não é incredulidade. No livro de Provérbios, o Senhor nos manda considerar a formiga, que no verão trabalha junta para o inverno, para que tenha que comer no inverno. Assim sabemos que ter provisão não é errado. A vida ela é uma alternância de tempos de vacas magras e vacas gordas. E quem é sábio se prepara para o dia de luta. O que é que a Bíblia diz? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considere os seus caminhos, seja sábio. Que ela, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o pão na sega e ajunta o seu mantimento. Está escrito. Deus quer que desfrutemos, sim, mas que não colocamos os nossos corações nas coisas materiais. Podemos ter bem, mas os bens não podem nos ter. Devemos ter o cuidado para não acumularmos tesouros na terra. Não adianta acumular muita coisa aqui. Nossa vida na terra é passageira, mas a vida que recebemos de Deus é eterna. Chegamos sem nada a este mundo e daqui não vamos levar coisa alguma, a não ser os tesouros que acumulamos para desfrutarmos da glória. A palavra do Senhor diz que nossas obras nos acompanham e certamente os filhos que geramos em Deus serão a nossa coroa. Sabe o que é que vai adiantar no reino de Deus? As obras que fizemos aqui, o bem que fizemos ao próximo, as almas que ganhamos para Ele. E que adianta ter um colchão caro e não ter sono para dormir nele? Que adianta muitas vezes ter comidas refinadas todos os dias, mas não ter o apetite? E que adianta ter um carro luxuoso, mas não ter a paz para estacioná-lo em qualquer lugar? Se existe algo que podemos levar conosco para o céu, são as almas que ganhamos, são os atos de justiça que nós praticamos aqui. É isso que vai subir conosco. Fazendo essas coisas aqui, estamos acumulando tesouro para os céus. Certa vez, conta-se uma ilustração, uma história de dois homens. Um deles rico, outro pobre. O primeiro ajuntou bastante tesouro aqui, investiu seu dinheiro, construindo, adquirindo propriedades. Enquanto o outro não era rico, mas sempre investia seu dinheiro contribuindo em missões, ajudando o próximo. E quando os dois morreram, que investiu no reino, mas não era rico, chegando no céu encontrou de fato uma grande mansão esperando por ele. Ele ficou muito grato com aquela mansão. Já o rico, que só se preocupava com as coisas desta vida, chegando lá, do outro lado, os anjos levou até a sua casa, que não passava de um barraco muito simples. E aquele homem perguntou aos anjos, dizendo: é isso que vocês têm guardado para mim? E sabe qual foi a resposta do anjo? Olha, meu querido, respondeu o anjo: eu não posso fazer nada. Construímos casa aqui com o material que cada pessoa manda de lá para cá. E isso foi o que você mandou da terra para o céu durante a sua vida. Que ilustração terrível, que ilustração tremenda para a nossa vida, não é verdade?
acumular tesouro no céu significa fazer algo na terra que tenha repercussão no céu. O que é que nós estamos fazendo aqui que está repercutindo lá em cima? Quando investimos o que temos para contribuir com a obra, para salvar vidas, nosso investimento será revertido em tesouros no céu. Foi isso que Jesus falou para aquele jovem rico. Queres ser perfeito? Vai, vende tudo o que tem, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. É muito difícil alguém dizer que de fato tem um coração em Deus, se o seu bolso também não estiver em Deus. A igreja, a verdadeira igreja não está atrás de dinheiro de ninguém, não. Muito menos Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, é Ele quem dá tudo a todos. Deus, Ele nos dá poder, autoridade sobre os demônios, não é verdade? Contudo, existe um demônio especial em que o próprio Deus quer repreender: o devorador. Quando damos os dízimos, as ofertas na casa do Senhor, quando ajudamos o próximo, a Bíblia diz que aquele que ajuda o pobre empresta para Deus. A única coisa que nós vamos levar daqui são as vidas que nós geramos. O dinheiro que ganhamos serve apenas para os dias em que vivemos aqui. Jamais devemos fazer dele o nosso tesouro, como o tio Patinhas, aquele desenho animado. Não devemos depositar nossa confiança em coisas materiais, porque todas essas coisas passarão. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. É tempo de voltarmos o nosso coração para Deus, de guardarmos, fugirmos das garras de Mamon, que é o Deus da riqueza, convertendo o nosso bolso, as nossas riquezas a Deus, e acima de tudo amando mais o Senhor de forma profunda. Quando falamos de visão, precisamos considerar 3 aspectos. Em primeiro lugar, o foco. Não podemos focalizar 2 coisas ao mesmo tempo, o dinheiro e a Deus, senão vamos ficar paralisados. Devemos ter um só foco, desejo. O Senhor nos mostra que não devemos direcionar o nosso desejo para ter coisas por um motivo bastante simples. Se desejamos as coisas do reino de Deus, estaremos na luz. Mas se o nosso desejo estiver no dinheiro, estaremos em trevas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça já se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro. Atitude. Como deve ser a nossa atitude? Deve estar sempre de acordo com a nossa visão. Mas se a nossa visão for só dinheiro, enxergaremos tudo como um meio para obtê-lo. Veremos um cifrão em cima de cada pessoa. Queremos se aproximar das pessoas não para ajudá-las, não para amá-las, mas como um cifrão em busca de retorno. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Pessoas que estão se aproximando de outras pessoas por interesse, não para ajudar. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Quantas pessoas não servem a Deus apenas nos domingos e a semana inteira a Mamon? Quantos servem a Deus com os lábios, mas servem as riquezas com o coração? Quantas pessoas não servem a Deus na aparência,
mas na realidade servem a Mamon. Quantos dão a Deus parte da sua vida, mas a maior parte estão dando a Mamon, a riqueza, ao dinheiro. Mamon é mais que as riquezas. É um Deus concorrente do próprio Deus verdadeiro. Vamos ver algumas características de um Deus com D minúsculo? Quais são as características, irmão Júlio, de um Deus com D minúsculo? Em primeiro lugar, é a fonte de provisão. Um Deus é aquele que nos dá segurança. E as pessoas se sentem seguras com dinheiro, não é verdade? Mas não se sentem seguras com Deus. Quantas pessoas não só se sentem seguras se tiver dinheiro na conta? Vejamos algumas características desse Deus, Mamon. Mamon exige consagração. Uma segunda característica de um Deus é que ele exige consagração, separação, integridade. Em terceiro lugar, a riqueza, Mamon, exige honra. É fácil perceber isso quando olhamos para os CEOs, quando olhamos para pessoas, os executivos, por exemplo. Eles são sempre os mais capazes, são sempre os mais bem treinados dentro da sociedade. Se alguém tão preparado se torna um pastor, todos ficam abismados. Se mandamos alguém se preparar para servir a Deus, as pessoas ficarão escandalizadas. Mas todos acham normal que pessoas capacitadas sirvam a Mamon. Mamon exige temor. As pessoas com receio de ficar sem dinheiro, de passar necessidade. As pessoas vivem atormentadas com medo de perder Mamon. Por que as pessoas estão perdendo o sono à noite? Porque ficam pensativas. Porque estamos ansiosos. Porque o dinheiro está nos controlando na maioria das vezes. Outra característica forte de Mamon, a obediência, a submissão. Basta olhar para as pessoas e perguntar, você gosta do que faz? A maioria delas vão dizer, não. Mas por que você está lá? Por causa de dinheiro. Por causa de Mamon. É o dinheiro quem tem decidido tudo na vida das pessoas. É Mamon que decide. Mamon está decidindo quantos filhos você deve ter. É o dinheiro quem está decidindo isso. É o dinheiro que está decidindo com quem você deve se casar, não é verdade? É o dinheiro que está decidindo se deve ir ou não ir a uma conferência abençoada. É o dinheiro quem decide se você deve ofertar ou não. É o dinheiro, meu amigo, que está decidindo qual profissão você vai seguir. Não é verdade? Qual a profissão que está dando mais dinheiro? É o dinheiro que está decidindo como eu devo tratar cada pessoa. É pobre, trata de maneira desprezível. É rico, senta nos melhores lugares. É o dinheiro quem está decidindo como devemos fazer a obra de Deus. Nunca deveríamos trabalhar por dinheiro, pois somos planejados para trabalharmos para Deus. Portanto, o dinheiro deve ser o nosso servo. É Ele que tem que trabalhar para nós. E nós devemos servir a Deus. Mamon exige adoração. Dinheiro exige adoração. Por isso que é considerado como Deus desse século também. Quantas pessoas não deveriam fazer a seguinte súplica? Ah, Mamon, ah, riqueza, como eu te desejo. Se estás comigo, eu estou feliz. Mas quando vai, o meu coração fica ansioso. Tudo faço para te ter. Não há sacrifício grande demais que eu não faça por ti.
de ter a minha alegria, a minha satisfação, é a minha segurança, é a minha proteção. As pessoas consideram um mamon assim. Mas o que dizer sobre a teologia da prosperidade, da pobreza? Será que é errada a teologia da pobreza? Existem extremos também que estão equivocados. Jesus falou de forma direta para o jovem rico: vai, vende tudo que tem e dá ao pobre. Jesus falou somente para aqueles jovens ricos, porque o coração dele estava na riqueza dele. Por isso que Jesus falou aquilo para aquele jovem. E com relação à teologia da prosperidade, onde diz: dai e vos será dado. E lá se prega o princípio da semeadura: dá tudo para que se tenha tudo de Deus. Nós temos algo mais equilibrado, que é a mordomia, a teologia da mordomia. Existe um problema com a teologia da pobreza. Muitas pessoas dizem que toda pessoa rica é desonesta. Isso está errado, porque lá em Provérbios 22:2 a Bíblia diz: o rico e o pobre se encontram, e a um e o outro se um fez. Nem todo rico é desonesto, assim como nem todo pobre também é honesto. Quer ver outra coisa errada com a teologia da pobreza? É que exagera a questão do sacrifício. Fazem grandes sacrifícios materiais e costumam dizer que Deus ama aqueles que renunciam a tudo. Está errado também. Extremo. Quer ver o erro da teologia da pobreza? As pessoas são ingênuas porque não percebem que se todo mundo renunciar a tudo, meu amigo, como é que haveria sustento da obra missionária? Como é que alguém vai ajudar outro de forma financeira? Devemos ter cuidado, porque a teologia da pobreza muitas vezes ensina um estilo de vida manipulador. Pessoas que creem na teologia da pobreza podem de forma inconsciente manipular outras pessoas. Como elas não têm recursos, estão sempre prontas para falar das necessidades pessoais, da obra. Normalmente pedem oração por suas necessidades, mas na esperança de que alguém ouça e as ajude. Qual o problema da teologia da prosperidade? Ver a prosperidade, isso aqui é terrível. Muitas pessoas veem a prosperidade como um sinal da aprovação de Deus. E o que é que a Bíblia fala do rico e Lázaro? O rico tinha tudo aqui na terra, mas quando morreu, foi para o Hades. Lázaro era um cristão que não tinha nada, mas quando morreu, foi para o seio de Abraão. Então, muito cuidado com essa questão de porque está prosperando, Deus é com você. Não é verdade, muitas vezes. Teologia da prosperidade muitas vezes tem uma teologia que produz culpa. Quantas pessoas confusas concluem que estão servindo a Deus, não estão debaixo da bênção porque estão passando por dificuldade financeira. Quantas pessoas não estão com motivações erradas? Vamos servir a Deus, porque Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te fazer abençoar. E nem sempre, meu amigo, isso é verdade. Muitas vezes servir a Deus é renunciar a tudo, é passar por lutas, angústias, que nem Paulo passou, que nem os discípulos passaram. O pensamento é que depois de algum tipo de transação com Deus, muitas vezes a teologia da prosperidade também nega a soberania de Deus. Acha que Deus é obrigado a abençoar as pessoas como se Deus lhe devesse alguma coisa. Mas o Senhor não deve nada a ninguém. Tudo que Ele faz é baseado na sua graça. Somente isso. E aqui eu vou encerrar esta palavra. Aqui na terra somos apenas mordomos. Deus, Ele nos pede somente que administremos seus bens. Somente isso.
É exatamente esse o motivo pelo qual falamos de responsabilidade. Pois não temos de fato coisa alguma que tudo pertence a Deus. O que é que a Bíblia afirma de forma categórica? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24:1. A Bíblia diz que também a terra não se vendará em perpetuidade, porque a terra é minha. Levítico 25. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos os animais da terra, do bosque, são do Senhor. Os montes, as montanhas, Salmo 50, versículo 10, tudo é do Senhor. Somos apenas mordomos. Não podemos esquecer de que prestaremos conta diante do Senhor daquilo que fizemos com o que é dele. O Senhor é o dono da nossa vida. Se quisermos ser cristãos vencedores, discípulos genuínos de Jesus, devemos transferir a Ele a nossa posse, o domínio de tudo que temos e que somos. Que nós possamos guardar esta palavra. Se você gostou, passe essa palavra para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas e que o nome do Senhor nosso Deus venha a ser glorificado. Que Deus te abençoe. Ora por nós, que nós estaremos orando por você em nome de Jesus. Amém.